TVC16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, e não me canso de agradecer, a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Hoje eu quero falar sobre dois assuntos e depois vamos iniciar a nossa entrevista no programa de hoje, que eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito. Até porque eu estou novamente trazendo o professor Fábio Verícios e hoje o nosso assunto principal é a Amazônia e a nossa preocupação com o que estão querendo fazer com a Amazônia. Mas eu vou iniciar o nosso programa dando uma boa notícia, que vem a ser a seguinte. No dia 12 de agosto, ou seja, na segunda-feira passada, nós iniciamos as transmissões para o canal 14, cidade de Três Rios e Paraíba do Sul, tá? Inicialmente com a mesma programação daqui de Petrópolis, até consolidarmos uma programação local lá em Três Rios. Vamos ter programas locais em Três Rios, mas por enquanto estamos repetindo toda essa nossa programação aqui de Petrópolis em Três Rios. Acreditamos que no máximo em 90 dias já iniciaremos a produção de programas locais lá em Três Rios. Então, uma boa notícia, porque agora a TVC, TV Cidade de Petrópolis, e a TV Cidade de Três Rios, que é Três Rios e Paraíba do Sul, né, irmanadas, vamos levar a senhora e o senhor programas, entretenimento e informação. Eu queria começar o programa de hoje falando sobre uma lei votada ontem na Câmara Federal, que é a lei do abuso de autoridade. Houve uma votação simbólica e essa lei foi aprovada. Eu reputo essa lei como uma vingança contra a Lava Jato, como uma forma de tentar calar e interromper os trabalhos da Lava Jato e como uma maneira de aliviar o combate à corrupção. Os interessados que não se combatam, que não haja combate à corrupção, foram os que votaram a favor dessa lei. Aqueles mesmos partidos de sempre, PT, PSOL, PTB, PDT, enfim, PCdoB. E eu quero dizer que é uma coisa que eles pensam que isto vai dar certo, mas não vai. Não vai. Hoje, um dia depois dessa lei votada, eu estou dizendo que isso não vai dar certo. Primeiro, porque vai se tratar de uma lei altamente questionável e ela será questionada de várias formas e de várias maneiras na justiça, ou seja, teremos um processo de judicialização muito grande, porque o texto da lei é muito amplo e dá margem a várias interpretações. Se tentaram interromper a Lava Jato, se tentaram sabotar o combate à corrupção, eles não vão conseguir, tenho certeza disso. Um outro assunto que eu queria falar é que ontem também o Superior Tribunal de Justiça, em uma ação ingressada, em uma ação cujos autores foram Luizinho Sorriso e Ronaldão, o Superior Tribunal de Justiça não acatou a liminar, ou seja, continua mantendo-os afastados da Câmara. Bom, eu vou pedir agora um breve intervalo, para não cansá-los, e logo em seguida, logo após o intervalo, vamos iniciar a nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos.
Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Teresa, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, voltamos e vamos iniciar a nossa entrevista com o professor Fábio Verícios, que eu chamei novamente aqui devido a uma grande preocupação que eu estou tendo com a nossa Amazônia. A prova disso é que saiu um artigo na mais respeitada revista americana de política externa, tá? Um artigo publicado por um professor chamado Stefan Walt, que o título do artigo é Who Will Invade Brazil to Save the Amazon? Quem invadirá o Brasil para salvar a Amazônia? E é um artigo que está repercutindo não só internacionalmente, como serviu de um alerta maior às nossas autoridades locais aqui com relação à proteção da Amazônia, porque tem muita gente de olho na Amazônia. Professor Fábio Verícios, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. E eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores o que realmente está acontecendo nesse momento com relação à Amazônia e quais deverão ser nossas
preocupações primeiras com relação a isso? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Petrópolis. E com muita satisfação, boa tarde, Três Rios, minha cidade, da onde eu nasci. Fico muito satisfeito de saber que vocês estão transmitindo para Três Rios agora, que fizeram essa ampliação. Fico bastante satisfeito de poder falar para o povo da minha cidade também. Apesar de eu ser meio petropolitano, já estou aqui há muito tempo. A situação da Amazônia, a situação atual política da Amazônia, ela não é uma novidade. Na verdade, a sanha das potências estrangeiras em cima da Amazônia, ela é muito antiga. Isso vem da época de quando o Brasil ainda era colônia. Ingleses e espanhóis tentaram invadir Roraima por 2 vezes. E por 2 vezes, nós, luso-brasileiros, expulsamos os ingleses e depois expulsamos os espanhóis. Eles nunca desistiram de tirar a Amazônia, a posse da Amazônia do Brasil. Em 1816, um capitão da Marinha norte-americana chamado John Prescott fez um mapa do Brasil, em 1816, antes do Brasil se tornar independente, que já colocava a Amazônia como área de proteção norte-americana, naquela época. Ingleses, franceses, alemães sempre tiveram interesse em dividir o Brasil em vários países pequenos. Você veja a situação, por exemplo, do Garibaldi. Famoso herói de 2 mundos. Herói por quê? O que o Garibaldi veio fazer aqui, afinal de contas? Lutar contra o Império? Mas o Império era o Brasil. Então, na verdade, ele lutou contra nós. Apesar da novelinha da Rede Globo e tudo, não temos que gostar desse cidadão, não. Ele não veio fazer nada de bom aqui. Ele veio a dividir o país. E, graças a Deus, nós fomos competentes o suficiente para chutá-lo daqui para fora. E ainda levou uma brasileira junto com ele, que foi a Anitta, né? Foi brigar lá na Itália. Então, essas ideias são muito antigas. O Barão do Rio Branco fez um excelente trabalho na virada do século, bem no início da República, com a demarcação das terras. E em todas as demarcações nós ganhamos, menos em uma. O Pirara, que não foi o Barão do Rio Branco que defendeu, foi Joaquim Nabuco, porque houve um interesse muito grande da Inglaterra e o mediador, que era o rei Vítor Emanuele da Itália, tinha um interesse com os ingleses, dividiu a área no meio. Mas os ingleses nunca ficaram muito satisfeitos com isso, eles querem o resto. De alguns anos para cá, principalmente depois da saída, do fim do regime militar, essa sanha voltou e voltou com muita vontade. Eu achei, opinião minha, particular, do historiador, que haveria um processo de intervenção na virada dos anos 2000. 2005, 2006 não passaria. Na minha opinião, isso não aconteceu por causa do Islã. O surgimento da Irmandade Islâmica, do Estado Islâmico, mudou o foco em direção a eles, tirou o foco da gente. Como a situação do Islã já está mais ou menos controlada, dos radicais, volta o foco para cima da Amazônia. E exatamente no momento em que as esquerdas perderam o poder no Brasil. A vitória do Jair Bolsonaro não foi digerida pelas esquerdas americanas e europeias. O Partido Democrata Americano não aceitou até agora a vitória do Bolsonaro e os partidos europeus de esquerda, liderados por Madame Merkel e por Sarkozy e outras pessoas, também não aceitaram a vitória do Bolsonaro. Bolsonaro assumiu o poder no Brasil com uma ideia muito clara: retomar a posse do Brasil. Porque grandes áreas da Amazônia, na prática, da Amazônia brasileira, já não nos pertencem. Porque foram entregues durante o período entre Fernando Henrique e Dilma Rousseff, mais na época do Lula, para a administração de ONGs. 90% delas europeias. Ou ONGs brasileiras, mas ligadas e financiadas por ONGs europeias. Esses são territórios dentro do estado do Amazonas, do estado de Roraima, do estado do Pará, onde autoridades brasileiras não entram. Houve o caso até de um general brasileiro que, para entrar numa ONG dessa, num território nacional, pertencente ao Estado, não é uma área privada, ele teve que botar farda e trazer uma tropa com ele. Porque ele foi ameaçado com armas, inclusive. Então, nós perdemos o controle de várias áreas, graças aos desgovernos que nós tivemos depois do regime militar. Agora, a sanha está mais forte ainda. O que eles querem, na verdade, é a internacionalização de parte da Amazônia.
e estão tentando de todas as formas possíveis e imagináveis. Nada disso está acontecendo de ontem para hoje e nem vai acontecer de hoje para amanhã. Isso é um processo que vem dos anos 60, feito pelo Clube de Roma, pelo Clube de Paris, por clubes de poder como os Bilderbergs e outros clubes. E a partir de agora, infelizmente, também por uma parte da Igreja Católica. A Igreja Católica está fazendo agora, em outubro, um sínodo sobre a Amazônia, cuja ideia é a catequização. Até aí, tem todo o meu apoio, eu sou católico. Mas junto com essa ideia de catequização, baseado na encíclica Laudato Si, que o Papa Bergoglio lançou em 2015, existe uma ideia de preservação radical da natureza. Aí há o ensejo da internacionalização de parte da Amazônia brasileira. Professor, o senhor bem colocou que a esquerda internacional, no caso o Sarkozy e a Angela Merkel, ainda não digeriram, não se tornou palatável a eles a eleição do Bolsonaro. Nós tivemos um episódio recente, a Alemanha negando ao Brasil 150 milhões de dólares destinados à Amazônia, a projetos ambientais na Amazônia, cujo valor esse que o presidente Bolsonaro, de uma maneira talvez não muito diplomática, mas da maneira correta, né? Correto. Diz que abria mão desses valores e tudo mais. O que acontece é o seguinte: a Alemanha e o Japão hoje são os dois maiores poluidores do mundo, certo? Sim. E a bem da verdade é o seguinte: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Exatamente, exatamente. Né? Isso aí, eu estou vendo uma nova diplomacia brasileira, exatamente como o senhor citou, em busca de uma retomada novamente das terras brasileiras. Eu sou sabedor também que nós temos uma empresa norueguesa atuando na Amazônia, na extração de alumínio. Não, essa é inacreditável. Altamente poluidora, Noruega, hein? Uma empresa de extração de alumínio, beneficiamento de alumínio na Amazônia e que fatura nada mais, nada menos do que 2 bilhões de reais por ano e deixa apenas 1,5 milhão em obras sociais, em atividade para o Brasil. Claro que ela paga impostos, não estou dizendo nada com relação a isso. Os impostos legais ela está pagando. Aí estou dizendo que, em termos de reinvestimento, ou em termos de benefícios ao país, por todo o estrago ambiental que ela está fazendo, ela nos deixa por volta de 1,5 milhão por ano apenas. E fatura 2 bilhões de reais por ano. Isso realmente tem que ser visto. Não é só esse caso. Existem outros casos de outras empresas estrangeiras e de gente explorando de forma contumaz e diária e diuturna plantas amazônicas e registrando patentes internacionais em cima da biodiversidade amazônica nossa. Foi o descaso que estes últimos governos de Fernando Henrique para cá deram para a Amazônia, um completo descaso. Aquilo virou uma terra de qualquer uma terra sem lei. A empresa que você está se referindo é a Hidroalunorte. Ela pertence ao governo da Noruega, ela hoje responde a 2.000 inquéritos na justiça por poluição dos rios, que são utilizados pela população para alimento, para coleta d'água. Houve uma publicação, uma denúncia feita pela BBC, uma empresa de informação inglesa, sobre a poluição que a Alunorte estava causando. Ela refutou, mas depois, em cima das fotografias que foram tiradas, ela até concordou que existe algum dano, mas que ela iria resolver, e isso já acontece há muitos anos e nada foi feito, e pelo menos até o momento nada está sendo feito. A Noruega é uma situação bastante interessante. É uma nação rica, muito pequena, tem 5 milhões de habitantes, fica no norte da Europa, até pouco tempo atrás uma das nações mais civilizadas e pacíficas do planeta,
e seguras. Hoje já nem tanto, porque eles aceitaram uma leva de imigrantes vindos do Oriente Médio e da África que bagunçaram com o país. Acabamos de ter um caso lá na Noruega de um ataque a uma mesquita, que um radical de direita teria atirado em pessoas dentro de uma mesquita, porque o índice de estupros em Oslo é altíssimo para a Europa, o índice de assaltos e roubos na Noruega se tornou escandaloso para padrões europeus. Não vai demorar muito, a Noruega vai chegar no nível de Brasil, do jeito que está indo a coisa. E ela é um país que se diz limpo. Nós não poluímos o mundo, mas é um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Como não polui? Não, e não só isso. É um dos poucos países ao lado da Rússia e do Japão que ainda caçam baleias. Exatamente. Né? Exatamente. São 3 países do mundo. A Rússia ainda está caçando? Rússia, Japão e Noruega. A Rússia não tinha informação, o Japão é exatamente a frase que eu falei. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Exatamente. Sabe? Vendem uma imagem de ecologistas, de ambientalistas, de vamos defender o mundo. No caso da Noruega específico, você está falando, houve no ano passado e no ano retrasado um problema muito grave, que saiu na verdade, a ideia foi de um colombiano radicado nos Estados Unidos, mas foi comprada pelo governo da Noruega, que era a criação do corredor AAA. Isso é uma ideia, a ideia mais estapafúrdia que eu vi na minha vida. Isso aí, professor, realmente isso aí não vai dar em nada. Esse corredor... eu acho que já desistiram. Acho que já desistiram. Desistiram e é uma ideia que nasceu morta, que não foi à frente e não tem a mínima condição de ir à frente. Mas houve um perigo porque o ex-presidente da Colômbia, o Santos, assinou aceitando. E ele cedeu uma área gigantesca da Colômbia para o início desse corredor. E eles iriam pressionar o Brasil. Mas perceberam que a grita aqui foi muito grande. Não saiu uma linha nos jornais. Não saiu uma reportagem nos jornais de televisão. Mas a grita aqui dentro foi gigantesca. Tanto dos nossos militares, de parte dos políticos e da população amazônica. A nossa empresa, professor, o senhor sabe muito bem. Primeiro, negou-se o Fórum de São Paulo. Depois, admitiu-se o Fórum de São Paulo. Mas não se admitia a perniciosidade, o quanto o Fórum de São Paulo era ruim para o país. E agora, depois, tentam justificar atitudes tomadas e decisões tomadas no Fórum de São Paulo. Vai ser a nossa imprensa, vai ser. Bom, professor, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Pare de procurar. Venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina.
E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o historiador e professor Fábio Verícios. Nosso assunto hoje está sendo a Amazônia e com algumas particularidades no entorno da Amazônia. E uma dessas particularidades de em torno ao nosso assunto principal vem a ser a utilização de agrotóxicos no nosso meio ambiente, na nossa produção agrícola. Porque o Brasil ele está se mostrando para o mundo ser possuidor de uma tecnologia, de uma capacidade muito grande na agroindústria. O interessante disso é que, por conta disso, o mundo e a esquerda brasileira têm criticado o Brasil com relação à utilização e o uso de agrotóxicos. Professor, eu quero dizer para o senhor que eu fui pesquisar essa utilização de agrotóxicos, fui buscar maiores informações a respeito e, para minha surpresa, se nós considerarmos quilo de alimento produzido contra volume de agrotóxico utilizado, o Brasil não é o primeiro do mundo. Não, nem apesar de termos uma das primeiras agroindústrias do mundo. O Brasil é o 13º colocado nesse ranking. Exato. Cujo primeiro colocado, para nossa surpresa, é o Japão. E a segunda colocada é a Coreia. E a terceira colocada? A nossa velha Alemanha. Então, professor, o que eu vejo também, a publicidade que fazem contrária, que o Brasil é o maior importador de agrotóxicos. Pode até ser o maior importador, mas é o 13º utilizador se compararmos o volume de produção de agrotóxicos. Como é que o senhor complementaria essa informação, professor? É uma questão meramente política, não é nem uma questão econômica. É óbvio, esse acordo que o Brasil, o Mercosul assinou com a União Europeia, e eu falei aqui há alguns dias, numa outra entrevista, que eu não via com muitos bons olhos, porque haveria uma ingestão política muito forte, não seria apenas um acordo comercial, mas os europeus tentariam impor visões políticas ao Brasil muito forte. Já começou com a situação da Amazônia. Essa situação do agrotóxico, como você disse, o Brasil é o 13º na utilização. Os agrotóxicos que nós usamos são utilizados por todos os outros países, nós não temos nenhum agrotóxico sendo utilizado, que eu saiba, que foi proibido em algum outro país. Os nossos alimentos não têm problema fitossanitário, em sua esmagadora maioria. Quando acontece é uma coisa muito pequena e isolada. Nós somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do planeta, indo para primeiro. E é isso que está deixando as grandes potências desesperadas. A nossa capacidade e competência na produção de alimentos, seja hortifruti, seja cereais, seja árvores, ou seja carne de todas as espécies, é exponencialmente superior, talvez, à soma de todos os outros juntos.
Nós não exploramos, parece que nem 15% da nossa capacidade de produção de alimento possível. No entanto, nós conseguimos já ameaçar mercados muito fortes, como a da França ou da Alemanha. Lá na Europa, todos os alimentos são subsidiados. O governo paga para você ter uma vaca em casa. O governo paga para você ter uma criaçãozinha de porco. O governo paga para você ter uma horta. Aqui no Brasil, não. Aqui, esse mercado é bem capitalizado. Vá lá e faça a sua parte. E estamos fazendo muito bem feito. Qual o problema da esquerda brasileira? A esquerda brasileira e as mídias, que são comunadas com as esquerdas europeias e americanas, não querem que o agronegócio dê certo. Porque se o agronegócio der certo, está dando, é ponto para o Bolsonaro. Eles vão fazer de tudo para atrapalhar o governo Bolsonaro para que ele não se reeleja ou não faça seu sucessor em 22, seja lá o que for acontecer. É a mesma coisa que acontece com Donald Trump nos Estados Unidos. O Partido Democrata tenta atrapalhar as políticas do Donald Trump de todas as formas possíveis e imagináveis, usando até de violência. A mesma coisa acontece no Brasil. Veja a Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa de produtos alimentares das melhores do mundo, se não for a melhor. A Embrapa tinha uma fazenda no interior de São Paulo, me foge agora o município, para a produção de matriz de vaca, e se não me engano, era a holandesa leiteira, não tenho certeza, mas me parece que era. Durante o governo Lula, um bando, porque eu só posso chamar isso de bando, do MST invadiu a fazenda, destruiu os equipamentos e fez churrasco das vacas. O nosso prejuízo naquele momento passou de 50 milhões de dólares. E a nossa pesquisa ficou atrasada não sei quantos anos. A mesma coisa acontece com a Amazônia. Por que não querem que nós cheguemos na Amazônia e que nós exploremos principalmente a faixa do Calha Norte? Não é nem por causa do minério, é por causa da biodiversidade. Se nós começarmos a explorar a biodiversidade da Amazônia a nosso favor, o enriquecimento da nação será exponencial. O enriquecimento da região será exponencial. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Tem uma tribo de índios chamada Cintas Largas em Rondônia. Esses indígenas, eles fazem uma pagelança, uma magia, que é feita com um sapinho chamado campô. Eles pegam o sapinho, amarram o sapo fica irritado, óbvio, está amarrado, e ele excreta um líquido branco pela barriga. O pajé vai lá, raspa aquele líquido, coloca na água, ferve, toma aquela beberragem e fica louco. É um alucinógeno fortíssimo. O pajé vai à Lua, vai ao Olimpo, conversa com Zeus, vai na cadeia ver o Lula, faz o que quiser, enlouquece. Bom, numa dessas pagelanças tinha um garoto americano de uma universidade que estava fazendo estágio. Agora também me foge o nome da universidade, mas eu tenho todos esses dados comigo. Bom, ele achou aquilo interessante, foi lá, raspou a barriguinha do sapo, pegou o líquido, levou para os Estados Unidos. É o remédio de melhor atividade contra a isquemia do planeta. Já rendeu para essa universidade, em pagamento de direitos, mais de 4 bilhões de dólares. Por que nós não fizemos isso? O garoto estava errado? A universidade americana estava errada? Não. Eles ocuparam um espaço que estava desocupado. Errados estamos nós. Nós tínhamos, na época do regime militar, o Projeto Rondon. Vários colegas meus daqui de Petrópolis, que foram para a UERJ, foram para a Amazônia com o Projeto Rondon para fazer pesquisa. Quando acabou o regime militar, acabou-se o Projeto Rondon, ou diminuiu-se o Projeto Rondon a um nível tal que ele não servia para mais nada. Agora está voltando. Então nós passamos toda essa época com a Amazônia ocupada por estrangeiros, desde 94 pelo menos, ou talvez um pouquinho antes, quando o presidente Fernando Collor foi obrigado a criar a reserva Yanomami, que é uma tribo que não existe. Ali existem 5 etnias diferentes que se odeiam e ainda vivem na Idade da Pedra, são canibais ainda. O Exército tem um trabalho imenso de separar essas etnias para que eles não se matem e deram um nome para eles, um nome internacionalizado de Yanomami. Por isso começa com Y, porque se fosse com I seria a Yanomami. É para o americano, para o inglês falar, não para o brasileiro. E o Collor foi obrigado pelo Al Gore, na época vice-presidente dos Estados Unidos, um dos maiores pinóquios do planeta, o homem que começou com essa história do aquecimento global. E Al Gore fez com que o Collor assinasse a criação daquela reserva contra a sua vontade. E a reserva foi criada, porque senão na época não teria Ecorio 92. Sabe? E você gerou uma situação de engessamento das áreas, onde você tem reservas indígenas ou reserva de proteção, que ninguém toca.
E aí você tem uma área gigantesca, com uma potencialidade imensa de biodiversidade, parada, mas as ONGs entram. As ONGs entram. Eu encontrei belgas andando dentro da reserva Yanomami, que brasileiro não pode entrar do jeito que quiser. Eu fui lá com a Força Aérea. Como é que os belgas estavam lá? A reserva Raposa e Serra do Sol, hoje em Roraima, estão abandonadas. Você anda mais de 400 quilômetros e não vê ninguém. Na época da homologação, eu andei por lá, eu estava lá quando foi feita a homologação, eu conversei com um indígena muito mulato, que falava inglês melhor do que eu. E não falava uma palavra em português. Foi um indígena plantado ali para dizer que ali havia algum tipo de indígena. Enquanto os macuxis, que são os habitantes naturais da terra, já tinham descido em direção a Boa Vista. E favelizaram Boa Vista, porque eles não tinham mais o que fazer. Não havia mais os fazendeiros, os arrozeiros, para cuidar dos macuxis e para dar a eles o emprego necessário para a sua subsistência. Foi uma tragédia a criação daquelas duas reservas, que apenas atendeu a interesses ingleses, não a interesses brasileiros. Aliás, a maioria das reservas que tem lá não interessa a interesses brasileiros e nem a interesses indígenas. Interessa a interesses de ONGs, de potências estrangeiras e de um pequeno grupo de indígenas que já foi aculturado, falam inglês muito bem, andam de Cherokee, usam Rolex no braço e são recebidos lá na Europa. Aí eles colocam os cocares e tudo, como o Papa Francisco recebeu um grupo de indígenas há pouco tempo lá, brasileiros, para pedir para salvar a Amazônia. Ontem, o Alexandre Garcia publicou na internet um texto falando isso. O Papa não se preocupou quando o Lula estava assaltando o Brasil. O Papa não se preocupou quando a Dilma estava quebrando a Petrobras. O Papa não se preocupou quando deram a facada do Bolsonaro. Agora ele quer que salve a Amazônia? Espera aí, é 2 pesos, 2 medidas? Deixa eu deixar claro uma coisa. Eu era e sempre serei católico. Mas eu não posso concordar quando uma instituição que eu faço parte comete erros dessa forma. Eu vou ler um texto para vocês, eu trouxe uma colinha hoje, sobre o Sínodo dos Bispos da Amazônia, que vai acontecer agora em outubro. Em 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco convocou a Assembleia Sinodal para a Pan-Amazônia, indicando como finalidade principal encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo indígenas, muitas vezes esquecidos e sem a perspectiva de um futuro sereno. Perfeito! Concordo plenamente. Perfeito! São pessoas, são seres humanos como nós, que estão vivendo na floresta, numa situação, às vezes, até degradante, mesmo que seja dentro do padrão cultural deles. Mas aí continua. Também por causa da crise da floresta, pulmão de importância fundamental para o planeta. Pulmão. Meu Deus, essa tese já foi abatida há mais de 30 anos. As plantas capturam oxigênio, capturam gás carbono e devolvem oxigênio. Logo em seguida, elas capturam o oxigênio e devolvem gás carbono. É soma zero. A Amazônia não é pulmão de coisa alguma. Muito pelo contrário, só quando a floresta está crescendo é que ela captura o gás carbônico para poder crescer. Quando a árvore morre, o gás carbônico volta toda. Pulmão do planeta é o oceano. Por isso o Papai do Céu fez mais água e menos terra. O oceano batendo limpa a nossa atmosfera, que aliás está bem suja mesmo, né? Então, esse sínodo, qual é a função dele, afinal de contas? É evangelizadora, tem todo o meu apoio. É política e vai dar apoio baseado na proteção do meio ambiente para um projeto de internacionalização da Amazônia? Eu serei contra de todas as formas possíveis e imagináveis, porque ninguém preservou floresta como nós. Ninguém no planeta. A Amazônia basicamente está intacta. Mais dados. A minha colinha. Olha aí, professor, antes do senhor passar mais dados aos nossos espectadores, não, eu tenho um compromisso com os nossos patrocinadores aqui, porque sem eles esse programa não iria ao ar. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria,
2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Pare de procurar. Venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Teresa, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o professor e historiador Fábio Verícios. Nosso assunto hoje é as preocupações que devemos ter com relação à Amazônia. E o professor estava passando uns dados, alguns números, que eu interrompi ele, porque é aquela velha história, professor. Aqui quem manda no nosso programa são os nossos patrocinadores. Claro. Professor, desculpe ter lhe interrompido, vou pedir que o senhor retome os dados que o senhor estava apresentando. Eu ia passar alguns dados sobre essa confusão do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que o presidente acabou de ser demitido há poucos dias. Eu não vou julgar se os dados estão corretos ou não, porque eu não tenho a metodologia deles, não sei como eles chegam nesses dados. Então, parte do princípio que os dados estejam corretos. O problema não é o dado estar correto ou não, é a utilização que você dá para o dado. Porque se você pega aquele dado e dá uma utilização ideológica, você faz o que você quiser com ele. Então, não é que, se você pegar todos os dados de desmatamento que nós tivemos de 94 até agora, nós já abatemos 5 florestas amazônicas. Nós já fomos daqui até o Saara destruindo a árvore. Não tem mais floresta amazônica. Não, professor, desculpe lhe interromper novamente, mas esses números que o INPE apresentou são números questionáveis. São, com certeza. Porque parte de uma metodologia também questionável. É o caso que nós falamos agora no bloco anterior, quando estávamos falando de agrotóxico, que o Brasil é o 13º consumidor no mundo, importador no mundo de agrotóxico. Ora, inclusive eu não complementei a informação, a Itália, um paísinho pequeno, né, usa o dobro de agrotóxicos que nós usamos em todo o território nacional. E usamos hoje 9 vezes menos. Veja só, professor,
esse número. Hoje o Brasil usa 9 vezes menos agrotóxico do que o Japão. Olha, eu acho que a nossa grande preocupação, se a igreja quisesse ter uma preocupação séria, e eu também sou católico, e por isso eu me reservo, inclusive, de certos comentários com relação à igreja, mas alguma coisa a gente tem que dizer, porque quando estão errados, a gente tem que mais ou menos criticar e buscar alternâncias de caminhos. Mas, professor, eu vejo o seguinte, se a igreja quiser ter uma preocupação, que tenha com a fome do mundo. Que tenha com a fome do mundo. Vai nos ajudar. Muitíssimo. Vai nos ajudar. Muitíssimo, muitíssimo. Vamos acabar com a fome da Etiópia, por exemplo. Que é o trabalho que nós estamos fazendo. Mas o Brasil tem uma curiosidade. Agora, a preocupação deles, sabe, é o quê? Essa exatamente. A exploração da biodiversidade, exploração do subsolo. Político-econômico. Político-econômico. Não estão preocupados com a pessoa humana, não estão preocupados com o homem, sabe? Não estão preocupados quantas pessoas estão passando fome no mundo. A eles não interessa isso. Infelizmente tem um grupo lá que pensa dessa forma e assumiu o controle. E, infelizmente, nós temos que rever essa situação. O Brasil tem uma característica muito interessante. Ele é o único país do mundo que faz meia-culpa. Ele é o único país do mundo que mostra provas contra ele. Você não é obrigado a ter evidências contra você. O Brasil faz. Nós estamos dizendo, nós estamos usando os agrotóxicos, mas usamos muito menos do que os outros. Isso a TV não diz. Nós estamos destruindo a Amazônia. Nós preservamos muito mais do que qualquer um ou o conjunto de todos. Os dados que eu ia dar aqui, é simples, 3,5 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica estão preservados. São dados internacionais, Protected Planet Reports. Ninguém tem dados parecidos com os nossos. Se você somar as áreas de preservação, as áreas indígenas e as áreas militares, dá mais de 60% da floresta. O que está sendo destruído na floresta, porque não houve Estado nesses últimos 30 anos, desde que o general Figueiredo entregou para o Sarney o poder, não houve mais Estado naquela região, é a área ciliar, a área que vai de Rondônia subindo até o Pará. Nós não temos um mapa aqui, infelizmente. Esta área está sendo predada. Porque as pessoas foram para lá e foram abandonadas. Quando você pega os grandes projetos, como o Carajás, fez a escavação, tirou o minério, não tem mais minério, tampa e cobre. A área está preservada. Nos grandes projetos que tem controle, que tem planejamento, a área está preservada. Menos desses estrangeiros que fazem o que querem, não tem controle nenhum e só vêm aqui para levar o dinheiro embora. Mas o caso de Carajás, da Vale do Rio Doce, é outra situação. Mas aonde existe organização, você faz a exploração racional e preserva a floresta. Até porque se você tiver uma área dentro da floresta, você só pode utilizar 20% da área pela lei. Se você utilizar mais de 20%, você pode perder essa área. Mas uma curiosidade, pegue na internet o mapa das áreas indígenas e pegue na internet o mapa das áreas onde nós sabemos que tem minérios estratégicos, de nióbio a urânio, de cassiterita a bauxita. Coloca um mapa em cima do outro, vai bater. Aonde tem índio, tem minério. Aonde tem minério, tem índio, mesmo que nunca tenha tido um índio lá, como no caso da Raposa Serra do Sol. É impressionante como bate as áreas. Um fazendeiro em Roraima, há pouco tempo, me procurou lá em Boa Vista. Professor, me ajuda, eu perdi minha fazenda. O que aconteceu? Minha fazenda fica perto da Yanomami. Eu tenho todos os laudos dizendo que nunca houve indígena ali. Uma semana depois que eu tive a certificação de que a fazenda era minha, o Ibama chegou lá e me botou para fora, dizendo que haviam índios. Aí eu fui discutir com o cara do Ibama. Aí ele, em off, em separado, me disse: o índio que nós encontramos foi cassiterita. É isso. Nenhuma organização internacional, nenhuma, está interessado em preservar indígena, está interessado em preservar cultura. Eles estão interessados em preservar áreas mineralógicas e áreas de exploração de insumo biogenético para que, depois da internacionalização, eles irão destruir a floresta. Nós ocupamos o nosso território até a calha sul do Rio Amazonas, principalmente depois da construção de Brasília e com os incentivos que o regime militar deu para os gaúchos subirem. Mas o Calha Norte, a parte de cima do Rio Amazonas, é um grande deserto. Você pode andar por lá horas e horas e não ver uma pessoa. Nem branco, nem indígena, nem mestiço, ninguém.
Agora nós estamos com um projeto novo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que é o projeto Rio Branco, que é recuperar aquela região. A primeira coisa é o quê? Energia. Colocar uma grande hidrelétrica, parece que no Rio Trombetas, que será feita, que vai dar sustentabilidade energética para toda a região. O Amapá está isolado. Roraima hoje depende da energia da Venezuela, e nós sabemos como está a Venezuela. No entanto, as ONGs não querem de forma alguma. Porque se sair uma grande hidrelétrica e 2 ou 3 rodovias que o Exército quer construir, ligando o Amapá a Roraima e ligando ao Pará, a região vai se desenvolver de forma exponencial e organizada. Isso não significa destruição, isso não significa depredação, isso significa controle, posse. Se isso acontecer, ninguém nos tira de lá. O carro-chefe desse projeto hoje é o General Santa Rosa. Nós temos que dar todo o apoio ao General Santa Rosa para que ele consiga fazer isso funcionar. Assim como temos que dar todo o apoio ao General Vilas Boas para enfrentar o sínodo da igreja. Agora, são 2 homens que estão fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil. Professor, chega a hora daquele. Chega esse momento no programa, que é o momento que eu digo que é o momento mais triste do programa. Mas a nossa briga contra o relógio ali, o senhor bem sabe. Então eu vou lhe conceder 3 minutos para suas despedidas, o senhor fique à vontade. O problema é muito grave. A possibilidade de enfrentarmos forças muito maiores do que nós é muito grande, porque a nossa capacidade de defesa nesses últimos 30, 35 anos foi destruída. Foi destruída. A nação não tem hoje uma capacidade de defesa, apenas a capacidade do seu povo. Mas nós temos engenhosidade, inventividade, capacidade intrínseca do brasileiro de dar a volta por cima. E nós conseguimos, sim. Se formos desafiados, nós vamos dar a resposta. Não tenho dúvida quanto a isso. A sanha desses grupos pelo norte da Amazônia, principalmente a área do Calha Norte, é muito grande, mas nós temos homens capazes. Hoje nós temos um governo que realmente está trabalhando para retomar a posse e a autoridade desse território que nos foi legado com 400 anos de luta. Nossos antepassados lutaram muito para que esse território seja um território brasileiro. E nós temos, além do presidente da República, homens como o General Santa Rosa, como o General Vilas Boas, que estão realmente empenhados em trabalhar para que a região se desenvolva, se integre ao Brasil e que não haja a menor possibilidade de um projeto de intervenção. No passado, nós tivemos outros homens, como o General Lessa. Eu estou falando só de militares, mas existem muitos homens. O próprio indigenista Vilas Boas, que já faleceu, disse nos anos 80, no futuro, os ingleses irão tomar essa região do Brasil para proteger índios e para proteger meio ambiente. E logo assim que tomarem, vão destruir a região. Tem um filmezinho no YouTube dele falando isso. E é exatamente o que vai acontecer se nós perdermos a posse. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Esse é um compromisso que nós temos de honra com os nossos antepassados que sangraram para que a Amazônia seja brasileira e com os nossos filhos, porque a Amazônia é o grande futuro do Brasil. Lá está a grande riqueza, embaixo da terra, na água, que será muito necessária para o planeta, mas na mata, nas florestas, nas plantas e no entendimento, no conhecimento que os indígenas têm. Porque eles também, Macuxis, Atoaris, todos, Tchucarramães, são brasileiros como nós e merecem ter uma boa vida, uma vida tranquila e confortável como nós. Esse governo brasileiro tem que dar certo, não é uma questão sine qua non. Por isso, a raiva que grupos estrangeiros estão tendo do governo Bolsonaro. Mas nós temos fé. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu espero que Deus seja brasileiro também, como nós dizemos, né? Obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, ter aceitado o nosso convite. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado de mais essa nossa entrevista, de mais uma entrevista que o senhor está nos concedendo aqui. Acho que o assunto de hoje foi muito pertinente, muito esclarecedor. Levamos aos nossos telespectadores mais informações, tenho certeza que as melhores possíveis com relação à Amazônia e a nossa preocupação com relação à Amazônia. Eu quero dizer à senhora e ao senhor que, como sempre, eu fico agradecido pelo carinho,
pelas manifestações que a senhora e o senhor têm para comigo nas ruas. Continuem me parando na rua, continuem batendo papo comigo. Isso é muito importante, esse retorno que a senhora e o senhor dão a mim e ao nosso programa aqui. Eu queria agradecer a nossa equipe técnica aqui hoje, ao Getúlio Batista, Luísa Gottlieb e ao nosso diretor Marcos Falcone. Convido vocês de Três Rios e Paraíba do Sul a prestigiarem também o nosso programa. Eu amanhã vou inclusive estar em Três Rios. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê.